pessoal, tudo bem? Sou o professor Eduardo Santarém, da USP de Ribeirão Preto. Estamos aqui hoje para a aula 2, primeiro acesso, visão geral e parametrizações do curso de introdução ao software Corra. Então, eu queria dizer também que eu estou bem feliz, porque estou tendo um retorno bem legal do pessoal que tem acompanhado o curso aí, e pedir para quem está assistindo que dê um like aí no vídeo, para que esse vídeo possa chegar ainda mais bibliotecários, para que a gente possa ter o Corra instalado em mais bibliotecas ainda. Quero dizer também, para quem está tentando contato comigo aí para sugestões do curso, para críticas, enfim, para falar um pouquinho sobre o curso, que ao invés de usar o e-mail, use o meu Instagram, porque é muito mais rápido de responder, mais fácil de responder. Bom, então vamos lá para a aula 2, então iniciar essa aula 2 do curso de introdução ao Corra. Bom, lembrando que o Corra é um software web, portanto o nosso acesso será sempre via browser, é assim que a gente vai fazer o acesso ao software, tanto para a parte administrativa quanto para o OPAC. Na aula 1, que eu falei sobre a instalação, sobre a configuração, eu fiz a instalação do Corra no software da minha rede, e o IP dele foi o IP 192.168.0.27. Então esse é o endereço que eu vou usar para poder acessar a instalação do software. Eu fiz a instalação administrativa na porta 8080 e fiz a instalação do OPAC na porta 8888. Ou seja, quem seguiu aquela configuração da aula 1, né, pode usar esses endereços que eu estou usando aqui, né, com a porta 8080 e com a porta 8888, e vai usar o IP que a máquina foi instalada aí na sua rede. Se você estiver usando a mesma máquina, você vai usar aquele localhost, tá? No meu caso, que eu estou usando um IP para acessar essa máquina. Então, a ideia agora, quando a gente faz esse acesso nesse endereço, a gente abre nessa telinha aqui, que é a área de acesso. Então, eu vou pegar, colocar aqui meu usuário admin, né, a minha senha. E aí aqui embaixo vamos perceber que tem aqui, ó, minha biblioteca. Por que minha biblioteca? Ele vai logar na biblioteca que está configurado no meu usuário padrão. Então o usuário admin tem uma biblioteca padrão. Vamos ver que a hora que eu fizer o login, ele vai entrar e aí vai aparecer aqui, ó, Center View. Lembrando que na instalação eu fiz aquela instalação do script que já carrega alguns dados básicos para a instalação, então isso ajuda, né? E aí nesse caso aqui, a minha biblioteca básica é a Center View. Bom, o Corra trabalha com várias bibliotecas ao mesmo tempo, ele consegue trabalhar com uma rede de bibliotecas, a gente vai falar isso na próxima aula. Mas aqui, se eu entrar aqui em admin e eu for aqui no meu cadastro, você vai perceber o seguinte, ó, que a biblioteca padrão é a Center View. Ou seja, sempre que eu entrar como minha biblioteca, ele vai entrar nessa biblioteca aqui. Ah, eu quero trocar o padrão da minha biblioteca. Ah, então eu venho aqui e altero. Venho no editar, ele vai abrir aqui, ó. Eu posso escolher entre as outras bibliotecas para ser a biblioteca padrão que eu vou usar. Vou colocar na Union aqui, por exemplo. Então, a biblioteca Union, eu vou salvar. E aí, agora eu vou deslogar do sistema. Então, voltando para a tela aqui, eu vou deslogar do sistema, sair. De novo aparece minha biblioteca aqui, eu vou colocar meu usuário admin de novo. Eu poderia escolher outra biblioteca, mas se eu quiser manter sempre a minha biblioteca aqui, agora ele vai logar na Union. Nós vamos ver que a hora que ele faz o acesso, ele está fazendo aqui o acesso à Union. Então, essa é a maneira de você configurar o padrão, a biblioteca de acesso padrão a um usuário. Tá? Isso pode ser feito para qualquer usuário. Bom, aqui, pessoal, a gente tem uma visão geral sobre o software. O que eu queria mostrar para vocês? Primeira coisa, a gente tem essa barra aqui em cima que ela vai nos servir como acesso rápido para várias ações. Então a gente tem aqui empréstimo. Então, se eu quiser tratar de empréstimo, como está aqui, olha só, ele fala aqui, ó, digite o número da carteirinha ou parte do nome. Se eu quiser fazer uma devolução, a mesma coisa, escaneie o código de barra para realizar devoluções. Se eu quiser fazer uma renovação, ele vai pedir para escanear o código de barras. Então, cada ação que eu vou executar aqui, ele vai me pedir um tipo de informação diferente para poder executar. E aí, quando eu clicar no enviar, ele vai executar a operação. Como a gente ainda não tem dados suficientes aqui cadastrados no sistema, a gente não vai fazer esse procedimento agora. Mas conforme o curso for avançando, vocês vão perceber que a gente vai usar bastante essa barra aqui. Aqui em cima, a gente tem uma barra de menu, onde ele tem as principais ações que a gente usa no software, que é circulação, usuário, pesquisa e tal. E eu posso vir por aqui também e ter a disponibilidade dos outros módulos.
Então, o Corra, pessoal, apresenta essa tela padrão aqui, essa tela inicial padrão. Bom, os módulos que a gente tem disponíveis aqui no Corra são o módulo de circulação, então aqui é onde a gente faz o empréstimo, devolução, as reservas. Se eu clicar aqui de novo, eu volto para a tela principal. Eu tenho aqui usuários, tá? Então onde eu faço o cadastro de usuários, onde eu faço o meu controle, onde eu vou adicionar usuários, excluir usuários. A gente tem um outro módulo, que é uma pesquisa avançada, onde permite você usar a parte de pesquisa usando uma expressão de busca melhor, enfim, onde você consegue pesquisar de forma mais afinada. Aqui a gente tem um módulo que trata das listas, dá para a gente criar várias, a gente vai ver durante o curso, dá para criar várias listas. Aqui a gente tem um módulo que trata de autoridade, então a gente vai falar de autoridade no módulo de catalogação. Aqui também é catalogação, aqui é a catalogação dos registros bibliográficos, né? Então a gente vai tratar especificamente aqui no módulo sobre catalogação. Aqui o módulo de periódicos, infelizmente a gente não vai tratar de periódicos nesse curso, mas está disponível aqui o módulo de periódicos. Eu tenho aqui o módulo de aquisição, nós vamos falar disso nesse curso de aquisição, né, quando a gente vai fazer uma compra de um material, como que a gente gerencia essa compra, gerencia o recurso, então a gente vai falar no módulo de aquisições. Aqui é o módulo de relatórios, onde a gente consegue tirar relatórios do sistema, e eu considero sempre isso aqui muito importante, porque a gente consegue ter um perfil do meu usuário, perfil de quem está acessando. Então, acho que essa parte aqui, para quem administra a biblioteca, principalmente para quem vai usar o software e é o administrador do ambiente de informação, é muito importante, né, o módulo de relatórios. A gente tem um módulo muito legal aqui, que é o módulo de ferramentas. A gente não vai ter um módulo específico no curso, né, uma aula específica no curso sobre as ferramentas, mas a gente vai usar elas durante o curso em várias situações. Vamos ver que aqui tem várias ferramentas para tratar várias questões durante o nosso curso. Então, eu posso, por exemplo, fazer uma exclusão de exemplares em lote, eu posso fazer upload de imagem de capa local, enfim, a gente tem várias ferramentas aqui que vão nos ajudar durante o curso, durante o uso do software. E a gente tem também aqui a administração do Corra. Na administração do Corra é onde a gente vai falar dos parâmetros, a gente vai falar bastante disso nessa aula de hoje. Então aqui a gente vai parametrizar todo o software. E por fim, a gente tem o módulo, que é o módulo aqui sobre o Corra, onde tem informação a respeito do software. Então, nesse caso específico aqui sobre o Corra, ele me dá as configurações do servidor que eu estou usando, né, qual a versão do MySQL, qual a versão do Apache, exatamente aquelas informações daquele software que nós estávamos na aula 1. Aí ele fala assim, sobre informação, aqui ele não tem informação nenhuma do sistema, mas tem do Corra Team, ou seja, as pessoas que estão envolvidas, né, com o desenvolvimento do software. Ele fala sobre as licenças para cada uma das ferramentas que estão sendo usadas aqui. Aqui tem a equipe, tem as idiomas em que são feitas as traduções. E ele tem uma linha do tempo aqui, né, da evolução do software, das versões que o software foi apresentando até a última versão, que é a versão que a gente está tratando aqui. Então, a gente vai vendo as atualizações que foram feitas todas para o Corra, ok? Então, voltando aqui ao início, voltando ao meu módulo principal, e aí falar um pouquinho sobre o Corra. Então, o Corra é um sistema integrado de gerenciamento de biblioteca desenvolvido pela biblioteca Horoewa Library Trust da Nova Zelândia, e hoje há uma comunidade de desenvolvedores além de bibliotecários, né, que continua trabalhando constantemente no desenvolvimento do software. Ele é um software open source, ou seja, de código aberto, e não é necessário o pagamento de licença para a utilização do software. O Corra é altamente parametrizável, ou seja, ele é totalmente customizável, e ele pode ser modular, ou seja, você pode deixar disponível alguns módulos só para serem usados. E por isso pode ser usado em vários perfis de bibliotecas diferentes. A gente pode usar na biblioteca universitária, pode usar na biblioteca escolar, biblioteca pública, bibliotecas particulares, ou seja, bibliotecas de vários tipos de instituição, de organização, enfim, dá para configurar e para usar o Corra em vários perfis diferentes de biblioteca. Por esses motivos, pessoal, por esses motivos é que eu considero o Corra hoje uma ferramenta muito boa para a gente automatizar bibliotecas. A gente fazer um sistema de automação, para a gente poder fazer uma automação de biblioteca com um software que vai nos garantir, né, o uso por muitos e muitos anos. A gente acabou de ver lá as atualizações que são feitas, estão sempre sendo feitas atualizações, o software está em constante melhoria, então é muito legal o que trabalhar com um software com essas características. Tá joia? Também a gente vai falar um pouquinho sobre os módulos aqui, né, que
aliás, sobre os módulos não, sobre a parametrização do software. O que a gente tem na parametrização? A parametrização é a configuração que você pode dar ao software. Eu vou mostrar, não dá para mostrar tudo porque é muito, né, mas eu vou mostrar um pouquinho dessas configurações aqui, dessas parametrizações que são possíveis. Nós vamos perceber aqui, ó, quando eu entro aqui em administração do Corra, que ele vai mostrar para a gente um conjunto de elementos aqui, de itens, que podem ser configuráveis, que podem ser customizados. Então a gente vai customizar de acordo com a necessidade da nossa biblioteca, certo? Então tem desde parâmetros básicos, parâmetros de usuário e circulação, parâmetros de catalogação, parâmetros de aquisição, outros parâmetros adicionais aqui. Então a gente vai poder configurar tudo isso aqui. Hoje especificamente nós vamos tratar das configurações globais do sistema. Então vamos ver que tem várias configurações globais que podem ser feitas nesse sistema. Aqui, quando a gente entra em configurações globais, a gente vai ver que do lado esquerdo eu tenho uma lista de itens aqui, cada uma aba, né, que eu posso clicar e configurar. Se vocês se recordam, a gente já na aula 1 clicou aqui para fazer a configuração de idioma, habilitar o idioma português aqui, ó, o nosso português do Brasil. Então essa foi uma configuração do software. Antes ele estava só em inglês, né? A gente atualizou aqui, colocou em português e deixou em inglês e português. Tanto que agora eu tenho aqui embaixo em inglês, mudando o idioma para inglês, e português disponíveis aqui. Então, esse é um tipo de parametrização que eu posso fazer no software, mas tem várias. Então, a gente vai ver aqui, por exemplo, na parte de aquisição. Na parte de aquisição, a gente tem várias configurações aqui. Então, por exemplo, ele fala, entre os itens aqui, por exemplo, ele fala aqui, ó, cria um item quando realizando um pedido, ou catalogando o registro, ou recebendo um pedido. Esse é o comportamento padrão e pode ser alterado por cesto, ou seja, por pedido. Então, isso aqui é o comportamento padrão do software quando eu for iniciar a realização de um pedido na parte de aquisição. Ou seja, toda vez que eu startar um processo desse, ele vai usar essa política aqui no meu software. Então, todo o processo de parametrização vai seguir isso. Eu crio uma parametrização básica, crio uma parametrização geral, e aí depois pode ser que algumas funções, na hora de executar a tarefa, ele me permita selecionar uma ou outra, ou pode ser que não, que ele vai seguir sempre essa geral. Então aqui a gente vai ver que a gente tem várias informações que podem ser alteradas de acordo com o quê? Com a política da biblioteca que eu estou querendo usar. Então, de acordo com o que eu configuro a política da minha biblioteca, ou seja, ele vai tratar as informações dessa maneira. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, ó, Basket Confirmations. Quando fechar ou reabrir um cesto, sempre pedir confirmação. Cesto é um pedidinho de compra lá, tá? Então, quando fechar ou reabrir um cesto, sempre que pedir confirmação ou não pedir confirmação. Então, o que ele está falando? Como que a gente quer deixar o sistema configurado? Então, se eu quiser mudar aqui para não pedir confirmação, eu fiz isso aqui. Automaticamente aqui ó, me aparece modificado, ou seja, eu modifiquei esse item aqui. Né? Eu posso modificar outro item também, poderia modificar aqui, ó, exibir usando o seguinte formato de divisa, que é o currency format. Então, vai usar no formato americano, francês, né? Então, qual o formato que eu vou usar aqui? Então, eu vou usar o americano mesmo. E aí, o que acontece? Se eu mudasse aqui, o francês, por exemplo, ele vai colocar modificado. Voltei para o americano aqui, tá? Ele está modificado porque eu fiz a alteração. E aí, qual que é o próximo passo? É salvar. Salvei, automaticamente, ele mostra a mensagenzinha que foi salvo aqui e já confirmou dessa maneira. Então aqui eu tenho algumas preferências, ou seja, algumas customizações que eu posso fazer para a parte de aquisição. Na parte de administração, a gente também tem outros parâmetros que podem ser configurados. Então, por exemplo, aqui, pessoal, na parte de administração, né, eu tenho um conjunto imenso aqui ó, de parâmetros. Mas, por exemplo, opção de login. Aqui eu tenho timeout, tempo limite de atividade em segundos para desconectar o usuário automaticamente. Então aqui está um dia. Então, adicionar D irá especificá-lo em dias. Exemplo, um dia é o tempo limite de um dia. Ou eu posso fazer por segundos. O que é isso? O que é esse timeout aqui? Você logou na máquina, está logado lá, e a máquina fica logada por muito tempo. Ou seja, quanto tempo depois, a hora que eu entrar na máquina de novo, ela vai continuar logada? Né, sem desconectar meu usuário. Aqui está para um dia. Eu poderia colocar, por exemplo, 3.600 segundos. E aí trataria isso como uma hora, por exemplo. Então,
Eu posso alterar de acordo com o que eu acho importante. Eu acho que um dia, por exemplo, se é um lugar que todo mundo usa as máquinas, tal, é um tempo muito grande. Por quê? Porque você pode ir embora, deixar a máquina desligada e vir alguém, na hora que for acessar essa máquina, está lá logado com o seu usuário e sua senha. Então isso não é nada bom para a administração, para a segurança do sistema. Então, por exemplo, 1 hora, eu acho que é um tempo grande, né? Mas aqui a gente está alterando para 1 hora. Isso pode ser conversado. Entre outras informações importantes que eu tenho aqui. Aqui a gente tem várias configurações que podem ser feitas, né? Como que eu vou fazer o login, como que a gente pode tratar essas informações, que tipo de search engine que eu posso usar aqui. Aqui a gente está usando o Zebra, ou a gente poderia usar o Elasticsearch, por exemplo, se eu tivesse configurado o Elasticsearch. Então, aqui é a maneira que eu configuro administrativamente o meu sistema. E a gente tem vários, pessoal, vários elementos que a gente pode tratar. Na questão de autoridade, por exemplo, está pedindo para sair, tá avisando que eu vou sair aqui por quê? Porque eu fiz alteração aqui para 3.600 e não salvei. Está aqui como modificado. Então eu vou salvar. Opa, tá dando um erro. Aqui, ó. Tá em vermelhinho, inclusive. O endereço de e-mail para o administrador do Corra. Esse endereço é o endereço padrão para e-mails, a menos que haja um específico para cada biblioteca, é chamado quando ocorre um erro interno. Digite um e-mail válido. Então eu vou colocar um e-mail aqui. Eu vou colocar aqui santarém@us.br. Tá? Ele já acertou, tirou o vermelhinho daqui, né? E vai permitir fazer. Lembrando, pessoal, que não está configurado o administrador de e-mail aqui no software Corre. Então isso aqui provavelmente não vai funcionar. Tá joia? Agora eu vou salvar. E aí vai salvar. Ótimo, fez o salvamento. Beleza, já me liberou para ir para outra aba aqui, que é a aba de autoridades. Então, na aba de autoridades, que tipo de informação que eu tenho aqui? Então, como que eu vou tratar com a questão de autoridade a hora que eu estiver lidando com o meu catálogo? Então, tem várias informações aqui. Então, por exemplo, na parte de autoridade, eu tenho várias tabelas de autoridade. Né? Tenho de termos, tenho de pessoas, tenho de lugares. Então, por exemplo, aqui ele tem uma informação sobre auto-display hierárquico, ou seja, não exibir termos mais amplos, específicos, hierárquicos ao visualizar autoridades. Eu posso colocar para não exibir, mas posso colocar para exibir também. Ou seja, agora ele vai passar a exibir esses termos mais amplos, mais específicos, né, que faz parte do nosso vocabulário controlado, hierárquicos ao visualizar autoridades. E eu tenho outras informações aqui também. Então, vários outros elementos que podem ser configurados aqui. Ou seja, isso para tratar a questão de autoridade. Vamos lá para... Opa, de novo, né? Esqueci de salvar, então vamos salvar aqui a operação que foi feita. Vamos agora para a catalogação. Aqui na aba de catalogação, vários elementos tratando sobre a questão de catalogação. Principalmente sobre o MARC, como que ele vai lidar com o MARC, como que vai ser tratada a questão no momento que estiver fazendo a catalogação. Então, vocês vão ver que aqui ó, aumenta um pouquinho a quantidade de elementos para a gente poder configurar. Né? Por exemplo, eu tenho um auto barcode aqui. Código de barras não são gerados automaticamente. Eu posso colocar gerados no formato 1, 2, 3, ou gerados no formulário branch codes YM, ou ano, dia e numeração. Incremental no formato EAN13. Então eu posso deixar como que eu quero que crie aqui o código de barra. Eu poderia deixar aqui, ó, criar num formato de código de barra padrão. Tá? Além disso, tem outras informações. The full country field no campo 008 do MARC. Que campo que eu quero, que informação que eu quero deixar de país lá. Né? Ou seja, quer que se coloca sempre o mesmo campo, a hora que for preencher o MARC, já vai estar com esse campo no campo 008, já vai estar preenchido lá com o campo do país, para Brasil, por exemplo. Então, the full idioma lá no campo, lá no campo 08, lá no elemento 35 a 37, né? O que eu quero deixar um idioma padrão? Posso vir aqui e colocar um idioma. Em branco ele vai ficar como ING, né? Ou seja, eu posso colocar PT, PTBR, IS, enfim, a informação vai ficar padrão aqui quando eu for fazer um cadastro. São todos elementos aqui relativos a como você lida com a questão de catalogação. Ou seja, como que você, a hora que você for tratar a catalogação, como que você quer fazer esse tipo de coisa. Aqui, por exemplo, para exibir intranet, Bíblia, default view. Por padrão, exiba registros bibliográficos em formato normal, formato MARC etiquetado ou formato ISBD. Tá? Então, aqui, como que eu quero configurar? E aqui, por exemplo, se eu escolher o ISBD, ele pode dizer, use
seguinte como modelo SBD da equipe. Clique para editar. E me permite editar aqui como que eu quero que apareça o formato. Então, aqui eu posso configurar da maneira que eu achar mais interessante. Vou deixar no Mark aqui, tá? Da maneira que eu achar mais interessante. Vou clicar aqui para recolher, ok? Então, é como que eu quero lidar com esse tipo de coisa. Isso tem a ver com a questão de catalogação, tem a ver com a questão de apresentação de tela na seção de catalogação, e aqui embaixo, por exemplo, tem na seção de exportação, eu tenho na importação, eu tenho na interface. Então, por exemplo, aqui, ó, Advanced Mark Editor, exibir descrições de campo e subcampo no editor Mark, ou não exibir. Então, como que eu quero fazer? Outra coisa, The Full Classification Source, use GUI como fonte de classificação padrão, ou posso escolher outros tipos de padrão de classificação aqui. Você escolhe e vai apresentar isso aqui para que estiver trabalhando. Ou seja, eu posso mudar essas configurações para que o meu sistema trabalhe dessa forma. Tá? Agora não vou salvar, vou cancelar aqui, ó, e aí ele vai recarregar a minha página. Ok? Então eu não salvei as modificações. Vamos lá para a circulação. Circulação tem a ver com empréstimo, devolução, como que a gente faz esse processo. Aqui envolve várias coisas, pessoal. A primeira parte aqui, ó, fala de autoempréstimo. Você quer trabalhar com autoempréstimo na sua biblioteca? Então, vai ter que trabalhar, tratar um pouquinho essas questões aqui. Então, por exemplo, habilita Self-Check Return. Não permitir que usuários devolvam exemplares através de um sistema online de devolução. Ou seja, o usuário vai poder devolver o sistema sozinho? Não permitir ou permitir. Lembrando que se você faz isso, né, você tem que criar uma situação na sua biblioteca que o usuário consiga fazer esse tipo de coisa, né, que ele consiga ir lá e fazer esse tipo de coisa. Outra coisa, quando você faz isso, né, quando você faz, por exemplo, um auto self-checkout, quando você permite com que ele faça essa devolução, né, o sistema tem que estar disponível para ele usar. Aqui eu tenho sobre bibliografia de curso, eu vou trabalhar ou não com bibliografia de curso. Aqui tem as contas, empréstimos em lote, se é permitido ou não, como que a gente vai fazer isso. Empréstimos entre bibliotecas, então desativar ou não desativar, como que a gente vai fazer isso. Aqui é a parte de interface, a parte no ambiente, né? Como que eu vou tratar a interface disso. Tem uma coisa muito legal aqui, pessoal, para quem gosta de HTML, CSS e tal. Eu percebi que grande parte dessas ferramentas de parametrização, eu tenho disponível aqui um Nodes CSS ou alguma coisa relacionada a CSS. Normalmente, para quem está acostumado a mexer com HTML, o CSS é o que permite a gente configurar uma visualização melhor, né, um padrão de visualização melhor. Então, quem domina um pouquinho de CSS consegue incluir arquivos CSS aqui e melhorar a cara do sistema, se você quiser. Customizar ele para ficar mais bonito, de acordo com as cores da instituição que você está trabalhando, enfim, dá para fazer coisas muito legais. Tá? E aqui a gente tem outros módulos, aqui não vai tratar de módulo de autoempréstimo, tem que configurar, política de empréstimo. Então, essas coisas relacionadas à política de multa, né, como que faz. Então, aqui na política de multa, por exemplo, né, como que eu vou tratar a questão da multa, até o valor máximo. Então, aqui são todas as parametrizações que eu tenho para a circulação. Olha quantos elementos de parametrização eu tenho. Ou seja, tudo isso tem que ser discutido num projeto de automação. Né? Cada elemento desse tem que ser discutido. E aqui nesse caso, pessoal, especificamente da circulação, tem muitas características, muitos elementos para serem customizados. Tá? Então a gente não vai tratar todos, né? Eu já tinha falado disso, mas para você ter uma ideia que a gente pode customizar praticamente tudo. Quando a gente vai tratar do módulo de circulação, por exemplo, a gente vai recorrer à parametrização em alguns casos, para fazer algumas coisas, a gente vai vir aqui e vai alterar algumas coisas. Então a gente não vai só passar por ele hoje. Durante o curso a gente vai voltar aqui nesse módulo de parametrização para parametrizar vários elementos. Aqui está pedindo para sair porque eu mudei e não salvei de novo. Né? Então vamos lá, salvar de novo. Salvou. Eu vou aqui para enriquecimento de conteúdo. Essa parte de enriquecimento de conteúdo é muito legal. Né? Então, por exemplo, aqui eu tenho ó, Amazon Associate Tag. Insira uma tag associada em links para a Amazon. Isso pode dar à biblioteca uma comissão no caso de um usuário decidir pela compra de um exemplar. Aqui, pessoal, você faz associação, né, de um elemento com uma chave fora para acessar a Amazon. Se o cara comprar, a Amazon te paga um percentualzinho. Então, é como a Amazon trata essa questão. Aqui eu posso pegar cover image, ou seja, eu posso pegar capas da Amazon de tela de resultado de pesquisa e tela de detalhes exemplar na interface administrativa. Posso colocar essas telas da Amazon se eu quiser.
Isso também tem para o Google, ou enfim, eu posso incrementar aí o meu sistema com elementos visuais oriundos de Google, oriundos de Amazon, para quem está afim de estudar isso, ou para quem gosta desse tipo de informação, dá para trabalhar legal isso aqui no Corra. Outra coisa que a gente tem aqui, que é importante, aqui está trazendo capas de obras armazenadas localmente, eu mesmo armazenar isso localmente. E aqui, por exemplo, ó, use Corra plugins. Se eu quiser configurar plugins lá no meu Corra, eu venho aqui e coloco ativar, e vai permitir com que eu insira. O que são os plugins? São pequenos programas adicionais ao software Corra que estão disponíveis pela comunidade. Então salvei aqui, beleza? Agora vamos para esse elemento aqui, onde eu tenho o tratamento das questões regionais. Né? Então aqui ele vai tratar como que eu vou configurar o endereço, como que é o meu alfabeto, né? A semana, que dia que começa, já fizemos aqui a questão do idioma. Aqui, para os locais, você vê que ele vai mudar um pouquinho a tela aqui, ó, mudou um pouquinho a tela para informações sobre o uso local. A gente vai voltar para a tela anterior. Os logs, a configuração dos logs, eu sempre considero isso aqui muito importante. Tá? Então, se você vai habilitar ou não os logs e como que eles vão funcionar. Então, são os logs de empréstimo, os logs de catalogação, os logs de toda informação que acontece no sistema, se eu quero que isso seja registrado em logs ou não. É muito importante, pessoal, para fazer uma auditoria no sistema, por exemplo, que isso aqui esteja habilitado. Então, se essas informações estiverem habilitadas, né? Então aqui, ó, eu quero que acrescente ou não acrescente ao log mudanças no registro de autoridade. Então, aconteceu uma mudança de autoridade, isso aqui vai ser registrado no log? Sim. Se eu deixar assim, não vai ser acrescentado. Então serve para todos aqui, ó. Acrescente ao log mudanças de usuário, quais alterações, acrescente quaisquer alterações de registro biográfico de exemplares. Então isso aqui faz com que eu tenha uma auditoria posterior no meu sistema. Eu consigo ver tudo o que aconteceu, quem fez, quem não fez, quando fez, que hora fez. Aqui o OPAC. Opa, não salvei. Salvando a informação. Aqui o OPAC. No OPAC, tá, as informações do acesso do usuário lá no OPAC. Então é muito importante aqui, né, que eu possa configurar da melhor maneira possível o acesso do meu usuário. Olha um detalhe interessante aqui, pessoal, que a gente tem aqui, ó, OpenNav Button. Esses elementos aqui, ó, exiba o seguinte código HTML no lado esquerdo da página principal e na página da conta do usuário OPAC. Ou seja, ele me permite editar uma informação em HTML que ele vai adicionar na página do OPAC, exatamente nesse local, ou embaixo no bottom, na parte de baixo, lá, né, no rodapé. Tem várias informações a respeito disso. Grande parte das informações aqui, no começo aqui, ó, são de aparência. Olha que legal. Então dá para você deixar a parte do OPAC, da parte do usuário, com um monte de informação. Dá para colocar logotipo, dá para mudar a cor, dá para fazer muita atualização de visualização, dá para trazer coisas bem legais. Aqui, ó, que eu tinha falado sobre o CSS, ó, dá para trazer uma folha de estilo CSS para você configurar bem bonitinho de acordo com a sua organização aí. Aqui tem as questões do autorregistro, né? Outras características que a gente tem aqui, ó, mostrar 50 resultados de busca, enfim. Então aqui são configurações que você faz dentro do seu OPAC, ou seja, o OPAC, pessoal, é a cara do nosso sistema externo à biblioteca, ou seja, onde o usuário efetivamente acessa. Aqui a gente tem a parte de parametrização para o usuário, então como que a gente vai configurar os nossos usuários aqui, né? Informações relativas ao meu cadastro de usuário. Então, aqui, por exemplo, eu tenho, ó, usuários podem ter os seguintes pronomes de tratamento: Mr., Mrs., Miss, MS. Ou seja, eu podia colocar aqui senhor, senhora, por exemplo. Tá? Então, poderia alterar para ficar igual ao nosso em português, não para ficar igual ao inglês. Aqui eu tenho os campos. Aqui eu tenho os campos de banco de dados devem ser preenchidos na tela de cadastro do usuário, ou seja, as informações que são obrigatórias, né? Os campos que são mandatórios. Por enquanto aqui está o sobrenome e o número do usuário, o número da carteirinha dele. Né? Isso aqui a gente vai mexer também no que a gente vai trabalhando na parte de usuário, que vai ser na próxima aula. Tá? Então, como que vai funcionar? Isso aqui é tudo relacionado ao cadastro do usuário. Aqui a gente tem a questão de privacidade, ou seja, aqui a gente fala inclusive de uma policy, aqui, de uma política
GDPR, ou seja, que é a questão de regulação de privacidade do nosso sistema. Não salvei. Padrão é não salvar, né? Agora, tem a parte de pesquisa geral. Quando eu faço uma pesquisa, que tipo de resultado que ele vai me dar? Então, por exemplo, aqui, ó, navegação nos resultados de pesquisa a partir da página de detalhes do registro bibliográfico no cliente da equipe. Ativar ou desativar. Tá? Enable Search History, ou seja, não manter histórico de pesquisa do usuário na interface administrativa. Se eu quero que o usuário continue acompanhando, vendo o que ele já pesquisou, o que ele não pesquisou, se eu quero manter isso ou não. Entre outras informações, aqui ele tem as características da busca, aqui ele está falando sobre resultados. Né? Trunco, comprimento de resultados para 20 caracteres, ou podia ser para 30 caracteres, quantos eu quiser lá na interface administrativa. Tá? Depois aqui eu tenho o formulário de busca, que eu posso mudar elementos lá no meu formulário de busca. E aqui sobre verificação ortográfica. Então são elementos que eu trato nas minhas questões de busca. Vou salvar. Salvei. Aqui a gente tem a aba de periódicos. Nós não vamos tratar no sistema aqui, no nosso curso, a questão de periódicos, mas tem uma abinha para a gente configurar. Aqui eu tenho a aba de staff, que é a parte administrativa, né, de tratar as questões administrativas do sistema. Então, eu tenho aqui, por exemplo, as questões de aparência. Então, como que eu trato o meu sistema, essa interface administrativa não opaca, essa que a gente está configurando agora. Como que eu trato a questão visual dela. Então, tem vários elementos para tratar a questão visual dela. E aqui embaixo eu tenho, por exemplo, né, algumas questões de opções, como, por exemplo, Audio Alerts. Não ativar alertas de áudio para eventos definidos na seção de alertas de áudio de administração. Eu posso ativar ou não. Tá? Então, são informações que eu vou colocar na minha interface administrativa, que é essa que eu estou. Eu tenho aqui as ferramentas, cartão de usuário, envio, item do lote, relatórios, notícias. Então, como que eu vou configurar isso aqui, né, nas minhas ferramentas do modo geral? Por exemplo, exibir o autor das notícias, não em todos, ambos, no OPAC e no STEF, somente no OPAC, somente na área administrativa. Então, se eu quero ver, porque a gente pode criar notícias aqui no sistema, né, dentro do Corre eu consigo criar notícias, se eu quero que apareça o autor da notícia ou não. E, por fim, a gente tem os nossos web services aqui. Ou seja, aqui no meu web service eu consigo configurar uma porção de coisa. Por exemplo, um acesso via OAI PMH. O OAI PMH é aquela interface que permite fazer coleta de registros, né, via padrão OAI. Eu tenho também aqui o meu REST API, ou seja, fazer uma conexão por API. Aqui, então, são criar ou configurar elementos dentro do meu sistema que me permita outros sistemas coletarem dados do meu Corra. Em algumas situações isso aqui vai ser muito legal, vai funcionar muito bem e vai nos ajudar muito. Em outras situações tem biblioteca que não quer fazer isso, não quer disponibilizar os seus dados para serem consumidos. Tá? Então, é aqui que a gente consegue fazer a configuração desses elementos. Voltando para a página principal aqui, opa, não salvei, né? Então, vamos sair aqui mesmo sem salvar. Voltando para a tela principal, então essa aqui é a tela principal do meu sistema. Pessoal, é aqui que eu consigo acessar todos os módulos. A gente falou hoje, então, do sistema do modo geral, apresentei os módulos para vocês e falei sobre a questão de parametrização do sistema, que é muito importante. Dá para a gente configurar praticamente tudo de acordo com as nossas políticas da biblioteca. Por isso que o software Corra ele pode ser usado para um perfil muito grande, tipo de bibliotecas, até para redes de biblioteca. Espero que tenha gostado dessa aula, espero vocês na próxima. Não esqueça de clicar no like aí, para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas, aí, mais bibliotecários que queiram usar o software Corra. Espero vocês nas próximas aulas e até mais. Obrigado, pessoal!